Para você poder se preparar para se apresentar numa entrevista, a primeira coisa que você tem que pensar é: vai dar um pouquinho de trabalho. Oi gente, tudo bem? Eu sou Juliana Rissardi, sócia consultora da People Results, trabalho há mais de 10 anos com pessoas e hoje venho conversar com vocês um pouquinho sobre seleção, processo seletivo, entrevista, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, nunca ninguém sabe a resposta certa. Eu vou tentar de alguma forma ajudar vocês a se prepararem melhor para uma entrevista. Olha, para você poder se preparar para se apresentar numa entrevista, a primeira coisa que você tem que pensar é: vai dar um pouquinho de trabalho. Você precisa pensar como é que você vai se preparar para isso. Primeira recomendação importante que a gente precisa ter e pensar é conhecer um pouco mais dessa empresa que me convocou para a entrevista. Dá um Google sobre o que essa empresa faz, entra no site deles, entra no LinkedIn deles. Então é importante você ir preparado, sabendo o que aquela empresa faz e qual é o propósito dela, para que ela existe. Segunda coisa importante, você precisa se preparar, estar bem apresentado visualmente. A gente fala que a primeira impressão é a que fica. Então essa primeira impressão precisa ser muito boa, para que logo de cara a gente simpatize com o recrutador. Muita gente pergunta: mas eu sou de comunicação, Ju, eu posso ir do jeito que eu sou, de chinelo e bermuda? Algumas recomendações: tudo bem a gente ir de calça jeans, se vocês quiserem, uma camiseta legal. Isso tudo traz personalidade. Às vezes eu sou uma pessoa que tem um penteado diferente de cabelo, uso alguma coisa, uso um piercing. Tudo bem, isso faz parte da sua personalidade. A gente não pode confundir o nosso visual com desleixo ou alguma coisa que pareça que eu não cuidei daquele momento. Outra coisa que me perguntam é: eu tenho que levar o meu currículo impresso na hora da entrevista? Se o recrutador te ligou para marcar a entrevista, provavelmente ele já tem o seu currículo. Então você não precisa necessariamente levar ele impresso, a não ser que ele te peça de antemão para que você traga. Outra coisa importante: quando você chegar, faça um quebra-gelo. O quebra-gelo é você criar alguma empatia, alguma ligação com esse recrutador. Seja perguntando alguma pergunta corriqueira, né, do dia a dia, pode ser uma pergunta sobre alguma coisa que aconteceu no seu dia, ou aconteceu na atualidade, aconteceu em São Paulo. Pode ser alguma coisa que você descobriu desse recrutador, por exemplo, acessando uma rede dele no LinkedIn, e vocês têm algo em comum. Então, quanto mais você fizer isso, mais diminui também o seu nervosismo naquele primeiro contato. A última coisa que eu quero falar para vocês: é importante que vocês levem um portfólio de vocês na hora da entrevista. Também é um bom cartão de visita eu mostrar aquilo tudo que eu fiz na faculdade, aquilo tudo que eu desenvolvi, mesmo que tenha sido em grupo. Pode levar um pendrive se você quiser para apresentar. Se você levar de forma física, fica ainda mais apresentável. Eu acho muito válido vocês mostrarem também tudo aquilo que vocês desenvolveram ao longo da faculdade. Muitas vezes uma entrevista de estágio, ela não tem tanto conteúdo a ser abordado porque vocês às vezes não tiveram experiência para poder contar histórias na hora da entrevista. Então o portfólio vai falar muito sobre vocês. Hoje em dia se fala muito sobre alguns diferenciais dos profissionais do futuro. O primeiro deles, a gente ouviu já falar muito, que é a resiliência. Resiliência tem a ver com eu me adaptar às mudanças de forma rápida. Quanto mais você desenvolver essa habilidade de ser resiliente a essas mudanças, melhor você vai ser visto. Segunda coisa que eu quero trazer é a capacidade que você tem de aprender com os seus erros. Então, quanto mais a gente for ágil em identificar o nosso erro e conseguir ter capacidade para aprender com ele, melhor você vai ser visto. E a terceira coisa que é importante é a gente buscar o nosso próprio desenvolvimento. Então, quanto mais a gente é protagonista da nossa carreira, ou seja, quanto mais você mesmo busca, independente se a empresa te apoia, independente se o seu gestor falou, se o seu chefe falou que era bom ou não, mas quanto mais você buscar o seu desenvolvimento, melhor você vai estar, não só nos processos seletivos, mas dentro da sua carreira. Então, o protagonismo de carreira tem a ver com você ser autônomo na hora de buscar o seu desenvolvimento. Gente, é o seguinte: a gente tem que falar de redes sociais. Porque todo mundo tá nas redes sociais, e as redes sociais todo mundo pode te achar, stalkear, e a gente precisa cuidar delas, porque ela é uma extensão hoje
da minha imagem. Lembre-se, tem gente olhando aquilo que você está postando, mesmo que não sejam seus amigos, que não sejam seus contatos. Então, se você posta nas redes sociais, o conteúdo vai ter a ver com o que você acredita. E é isso que a empresa vai olhar. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Com o que a gente posta e com o que a gente comenta, porque isso vai influenciar em como a gente é visto como profissional. Ah, eu falei que eu era muito legal, que eu era simpático com as pessoas e lá eu tô soltando os cachorros com alguém. Aquilo vai contar negativamente. Mas tem mais coisa que o recrutador tá olhando. E essas duas coisas que eu vou citar para vocês são coisas pessoais. A primeira delas é a energia e a vontade que você veio para a entrevista. Porque se eu tô na entrevista assim, ó, sim, claro, nossa, adorei fazer aquele projeto. Isso não demonstra o entusiasmo que a gente quer ver lá no dia a dia do trabalho. Então, na hora da entrevista, você precisa estar energizado, você precisa estar com vontade, demonstrando interesse através, inclusive, do seu corpo. E a segunda coisa que vai ser percebido é o quanto você é aderente ou o quanto você combina com os valores da empresa. Então, você também, na hora da entrevista, pode contar um pouco do que é importante para você. Se você faz algum trabalho voluntário, se você já fez alguma viagem interessante, algo que tem a ver com os valores, ou seja, com aquilo que você acredita, com aquilo que tem a ver com a sua personalidade, você também pode trazer na hora da entrevista, porque isso agrega ao seu perfil. Última dica, se você ainda não tem perfil de LinkedIn, a hora é agora. Você precisa estar lá, porque é lá que você vai ser visto, chamado para entrevista, chamado para dinâmica e encontrar as vagas que você quer. Então, se você ainda não tem, se inscreve no LinkedIn, crie seu perfil e sua conta e depois a gente vai falar mais sobre isso. Tchau, tchau!